Durante um evento religioso no estado do Espírito Santo, o desembargador aposentado Sebastião Coelho explicou os efeitos do ativismo judicial, descreveu a implantação da ditadura no Brasil e lembrou a responsabilidade dos cidadãos de agirem para enfrentar o avanço do totalitarismo. O desembargador relembrou o início da escalada autoritária no país com a instalação do inquérito das fake news, apontando um inquérito que está em vigor até hoje, absolutamente ilegal e imoral. Ele alertou: então tudo o que dizemos hoje pode ser enquadrado como fake news, um tipo penal que não existe. A Constituição diz que para punir alguém por algum fato que pratique, tem que ter uma lei anterior que o defina, princípio da anterioridade da lei. Então, a liberdade de expressão se tornou uma coisa altamente perigosa no país. Coelho lembrou exemplos da perseguição política e mostrou que os cidadãos, atualmente, estão proibidos de criticar autoridades, algo impensável em uma democracia. Sebastião Coelho parabenizou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que fez cumprir a Constituição e revogou a prisão política do deputado Capitão Assunção, e lembrou que é responsabilidade de cada um agir para restabelecer o Estado de Direito no país. Ele disse: tenho colocado no meu vocabulário 3 palavras: união, resistência e ação. Nós vamos resistir e nós vamos agir contra o arbítrio que está instalado. Nós, o povo de Deus, o povo da cruz, não somos fracos. Nós somos um povo com capacidade de articulação para alcançar aqueles objetivos que todos nós comungamos. Para explicar o que é o ativismo judicial, o desembargador lembrou que a Constituição brasileira prevê 3 poderes independentes e harmônicos entre si, apontando que a harmonia não se confunde com contatos indevidos e desnecessários entre membros dos 3 poderes. O desembargador explicou que o ativismo judicial no Brasil se evidencia inicialmente pela falação dos ministros. Sebastião Coelho apontou: tem pelo menos 3 que falam muito sobre processos que vão julgar. Isso traz uma intranquilidade para a população. O fator de desagregação vem pelas falas desastrosas dos ministros do STF. Coelho prosseguiu: se fosse só falar, seria uma coisa, mas eles estão agindo. Ele deu o exemplo do julgamento sobre porte de entorpecentes e explicou: isso não é atribuição do Poder Judiciário, isso é atribuição do Poder Legislativo. Quando tem uma ação entrando na esfera de competência do Poder Legislativo, esse é o ativismo judicial. Qual a finalidade do STF legislar sobre isso? Sebastião Coelho apontou que o próprio presidente do Supremo fez comentários antes do julgamento e ironizou: vejam que primeiro Barroso fez uma explanação, se explicando, porque ele sabe que está tomando sim a atribuição do Congresso Nacional. O desembargador Sebastião Coelho explicou ainda outra forma de ativismo judicial que vem sendo amplamente utilizada, em que ministros atendem muito prontamente a pedidos feitos por alguns agentes políticos. Ele explicou: nós temos um dispositivo constitucional que fala da ADPF. Esse artigo trouxe um malefício muito grande para o nosso sistema judiciário. No governo Bolsonaro, tivemos um senador, Randolph Rodrigues. Se o Bolsonaro pensava alguma coisa, no outro dia tinha uma ação no STF e uma liminar. Alguns diziam que ele era o 2º procurador. E o Poder Judiciário dando resposta a isso. Coelho alertou sobre os avanços que vão ocorrendo quando os responsáveis se omitem em seus deveres. Ele disse: isso aconteceu com o parlamento de 2019 para cá. Foi buscando o Poder Judiciário, alguns parlamentares e partidos que não conseguiam maioria no Congresso e iam buscar a resposta no Poder Judiciário. Isso está completamente errado. Ele explicou: ativismo é o Poder Judiciário fazer as leis como se fosse o Congresso Nacional. E acrescentou:
Nós vamos resistir a isso. Nós não vamos permitir que continue essa escalada. O desembargador explicou que todos podem agir de forma pacífica e dentro de suas possibilidades. Ele apontou que aquela palestra constitui um tipo de ação. Estamos fazendo uma ação concreta para dizer que isso está errado e não pode continuar. Coelho lembrou que se dirigiu aos ministros no próprio STF no primeiro julgamento de réus do 8 de janeiro e apontou a repercussão de sua ação. O desembargador relembrou que disse àquelas pessoas que elas verdadeiramente são odiadas por ações que estão fazendo contra este país. Sebastião Coelho alertou: e nós estamos vivendo a desagregação social por conta desse ativismo que invade a competência do Poder Legislativo e que sustenta uma situação como essa, infelizmente com a participação do Ministério Público, que deveria dizer não, mas não diz não. O desembargador afirmou: não pode uma nação ficar subjugada a um único homem agindo com perversidade no nosso país. Eu falo por justiça. Coelho foi intensamente aplaudido ao dizer: senhor ministro Alexandre de Moraes, por justiça, o senhor não pode permanecer nesse cargo. Por justiça. Sebastião Coelho lamentou a omissão do Senado e fez um alerta. Eu gostaria que o senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprisse seu papel, mas não cumpre. Que tristeza, que tristeza. Ah, vamos aguentar até 2026, que aí nós elegemos outros senadores. Pode não dar tempo, meus amigos, pode não dar tempo. A opressão que nós, povo brasileiro, identificados com os valores de Deus, pátria, família e liberdade, está sofrendo. Pode ser que nós não resistamos até 2026. Mais prisões podem acontecer, mais injustiças podem acontecer. O desembargador conclamou a ação. Nós vamos nos unir, resistir e agir pelo nosso país. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 32 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Especificamente depois da eleição do presidente Bolsonaro, em março de 2019, o ministro Dias Toffoli, ele instaurou um inquérito, que é, se não me engano, 4781, famoso, né? Chamado das fake news,
onde tinha o objetivo de proteger os membros do Poder Judiciário, retifique, os membros do Supremo Tribunal Federal e os seus familiares de certas acusações. Um inquérito que está em vigor até hoje, absolutamente ilegal e imoral. Gostam de ouvir isso? Não. Mas é a verdade. É um inquérito ilegal porque feito para investigar pessoas sem prerrogativa de foro. Um inquérito que não acaba nunca. Nós temos aqui policiais, sabemos que toda ação tem um começo, tem um meio e tem um fim. E nós estamos desde 2019 com esse inquérito que ele cerceia qualquer liberdade de expressão. Tudo que nós fizermos cabe nesse inquérito. E foi designado pelo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Foi escolhido o ministro Alexandre de Moraes. Isso é fato, gente, todo mundo sabe disso, não é? Para ser o relator desse inquérito, depois sem a participação do Ministério Público, e posteriormente, depois de algumas reclamações, foi aberto um outro inquérito que é chamado das milícias digitais, até hoje em andamento. Então tudo que nós falamos hoje pode ser enquadrado como fake news, que é um tipo penal que não existe. A Constituição diz que você, para punir alguém por algum fato que pratique, tem que ter uma lei anterior que o define, o princípio da anterioridade da lei. Nós não temos isso. Então a liberdade de expressão hoje, ela se tornou uma coisa altamente perigosa em nosso país. Nós temos jornalistas banidos do país, porque estão lá fora com passaporte retido. Se retornarem ao Brasil, eu não sei se existe mandado de prisão contra eles, por manifestarem pensamento sobre os assuntos do nosso país. Hoje nós não podemos criticar uma autoridade que pode responder a um processo. Pode responder a um processo. Embora o artigo 359-T do Código Penal, a legislação recente, diz que não constitui crime qualquer crítica aos poderes da República ou às autoridades constituídas. O próprio, eu falo nomes porque é o seguinte: eu não gosto de falar sujeito indeterminado. Quando nós falamos do nome, algum fato, tem que dizer quem fez e por que fez. As pessoas não gostam de ouvir. O negócio, olha, fulano disse. Não, eu digo quem disse. E o ministro Alexandre de Moraes disse em sessão do Supremo: quem não quer ser criticado não entre para a vida pública, não é? Você não quer ser criticado, olha, eu quero ser deputado, mas eu não quero que o meu eleitor me critique, então você não vai ser deputado, você vai ser empresário, de preferência numa sociedade anônima, que você tem as cotas lá da sociedade, né? E você só recebe os dividendos, né? O acionista da Petrobras é bom ter dividendo, embora este ano caiu 70%, né? Então a gente já sabe que o lucro caiu de não sei quantos bilhões, há uma redução absurda, né, do ano para o outro. Então a questão da liberdade de expressão, todos nós compreendemos muito bem o que acontece. Se der um microfone para qualquer um dos senhores que estão aqui, senhoras, pode chegar aqui e dizer: olha, a liberdade de expressão é isso que vocês vão transmitir de forma que todos nós que estivermos sentados vamos compreender, não é? Mas eu sou assembleano, né? E Cristo é liberdade. Nós temos a liberdade maior em Cristo Jesus. Nós somos libertos na cruz. Esta aqui é a igreja, o povo da cruz. E nós todos já fomos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nenhum homem vai me impedir de falar a mim e a você. De quem é essa responsabilidade? Ela é minha e ela é sua. A responsabilidade da resistência. Resistência.
No almoço eu pedi autorização ao capitão Assunção e gravei um videozinho com ele de 1 minuto. Eu vou pedir para minha filha postar no Instagram, para você mexer, nada disso, né? Nada disso. E eu faço uma homenagem ao capitão Assunção, deputado Assunção, e à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que merece ser aplaudida. Aplaudida. Porque fez a resistência. Eu tenho pregado nos últimos tempos, tenho colocado no meu vocabulário 3 palavras: união, resistência e ação. Nós temos que nos unirmos naquilo que temos convergência, deixar de lado as pequenas divergências, temos que resistir e temos que agir, porque o resistir sem uma ação concreta para se antepor ao arbítrio, não teremos resultado. E eu conversava hoje com a minha esposa antes de sairmos, e um determinado assunto, que eu não vou aprofundar, mas ela disse o seguinte, assim: Tião, olha só, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o presidente Putin, ele achava que em uma semana estaria resolvido. Acho que o mundo todo achava que em uma semana a guerra da Ucrânia estaria resolvida, pastor Dinho. 2 anos e a Rússia não venceu a Ucrânia. Por quê? Porque aquele povo unido em um mesmo propósito disse: não, nós não vamos permitir, nós vamos resistir e vamos agir. Agir até com o quê? Com o sacrifício da própria vida. Quantos já morreram? Mas resistiram e agiram. E nós vamos, nesse país, no que diz respeito à liberdade, nós vamos resistir e nós vamos agir contra o arbítrio que está instalado. Nós, o povo de Deus, o povo da cruz, nós não somos fracos, nós somos um povo com capacidade de articulação para alcançarmos aqueles objetivos que todos nós comungamos. Eu falei isso hoje de manhã um pouco, não vou repetir. Mas, quando Deus olhou para Isaías e falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem Deus quer enviar para essa resistência nesta nossa nação brasileira? A você, a você, a você, a mim, a você, a cada um que está aqui, a cada um que não pôde vir, mas está em outro local do nosso país, pensando o mesmo que nós pensamos. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Se deixe ser usado pelo Senhor com ousadia, sem medo. Qual o medo que nós vamos ter? Olha, Paulo diz: olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Se nós, por uma causa que acreditamos, formos, olha, Pedro disse: se nós sofremos por aquilo que fizemos, não tem valor algum. Agora, se sofremos por aquilo que não fizemos, aí sim tem um valor. Então, quando eu vejo Assunção ser preso, quando eu vejo tantos outros, Barbeiro, jovem de 19 anos, ser condenado a quase 12 anos de prisão, porque foi olhar uma manifestação, isso não é justiça. Perante Deus eu falo para vocês, eu sangro ao ver cada manifestação de condenação de pessoas que absolutamente não cometeram os crimes pelos quais são acusados. Quando eu vim ontem aqui, cheguei à prisão de determinada pessoa desse estado, parece ser famoso do lado bom, não é? Mas comentaram aqui, exposição, mas como assim? Vejam, nós temos que entender o momento. O painel ele é político, então nós temos que falar de política aqui um pouquinho. Nós temos que entender que a transformação só acontecerá pela ação de cada um de nós. O governante pode fazer? Pode, mas eu posso fazer? Posso.
Se eu fizer a minha parte e você fizer a sua, nós vamos, deputado Calegari, deputado Assunção, nós vamos conseguir fazer a resistência e voltar o Brasil a ser um Estado democrático de direito, como diz o artigo 1º, constitui o Estado democrático de direito, que tem os seguintes fundamentos. Isso aqui não está em vigor. Isso aqui não está em vigor. A liberdade de expressão, nós vamos voltar a tê-la. Não importa o tamanho da perseguição. Alguém fala assim: Sebastião, o que você está falando? Eu não estou falando, eu estou lendo. Eu estou lendo o que eu escrevi, porque aqui os constituintes escreveram com o meu voto, com o nosso voto. Todo o poder manda do povo e, através do nosso voto, escrever essa Constituição. Eu avanço para o ativismo judicial com muita tristeza. Eu fui juiz desembargador por 30 anos, 11 meses e 5 dias. Saí, poderia ficar mais 8 anos, ter ficado mais 8 anos e pouco. Esse cargo de desembargador, vocês não têm ideia como é que a luta. O juiz, quando presta concurso, ele vai com uma naturalidade, né? Vai promovido por antiguidade, merecimento. Eu fui promovido depois de 22 anos como juiz, né? Fui desembargador, fiquei lá 9 anos e meio. Mas tem uma situação, uma parte dos desembargadores é formada pelo quinto constitucional, que são advogados e Ministério Público. Vocês não têm ideia como é a disputa por essas vagas, né? O pessoal quer muito ser desembargador. Acho que deve ser bom esse negócio aí, né? O pessoal quer tanto ser, né? Então, veja, eu vivi dentro do Poder Judiciário e posso afirmar para vocês que o Poder Judiciário não é o que se apresenta na televisão. Eu, como juiz, eu lembro de ter dado uma única entrevista em razão de uma rebelião lá em Brasília, no presídio, e eu era juiz da vara de execuções penais. Então concedi 2 entrevistas sobre aquele fato que estava acontecendo, até para esclarecer a população. Mas o que é o ativismo judicial? A nossa Constituição diz no parágrafo 2º, no artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Veja, independente e harmônico. Você não precisa brigar, cada um faz a sua parte em harmonia. Mas a harmonia não quer dizer que o ministro tem que tomar café toda semana com o deputado ou com o senador. Não quer dizer que o ministro Supremo tem que toda semana jantar com o presidente da República. Isso não é harmonia, isso tem outro nome, que todos nós sabemos, mas eu não vou falar, que eu não sou besta. Não é? Certo? Então veja, e harmônicos entre si. O legislativo. Então, o primeiro que aparece aqui é o poder legislativo, porque ele trata da nossa vontade. Da nossa vontade. Eu tenho contato com o vereador, eu tenho contato com o deputado estadual, possivelmente com o senador, pelo menos na época da campanha, o senador vai na nossa casa, na nossa rua, né? Eu lembro minha mãe, tadinha. Na campanha política, eu sou do interior de Alagoas, deputados. Minha mãe é uma mulher negra, analfabeta, mas de uma inteligência ímpar, né? Já está na glória do Senhor. Quando ia um deputado lá em casa, na campanha, né? Só na campanha, pediu voto, né? Mas que um instinto entrou na minha casa, né? Mas, mãe, naquela época já era Deus falando comigo, né? Que aquilo não era distinção, coisa nenhuma, aquilo era interesse puro, não é? Interesse puro, porque depois que se elege, além de não querer receber os seus eleitores, faz o contrário do que prometeu para os eleitores. Então, parlamentar que faz ao contrário do que prometeu para os seus eleitores é traidor, não merece ser reeleito. Tem que perguntar: prometeu, fez? Vamos novamente. O outro mandato, não tem problema. Agora, como é que eu me abraço na bandeira, como o Gilvan estava aqui, abraçado da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, mas depois eu boto uma tintazinha vermelha nela? Como assim?
Então, se você quer colocar a tinta, coloque no começo, se vista desde o começo de tinta vermelha, não é isso? Então, essas são as questões do lado político, né? Que eu fico às vezes indignado quando alguém me fala: olha, nós temos que pressionar os deputados lá em Brasília, os senadores, para que eles façam determinadas ações. Como assim pressionar? Eu não já dei o mandato? Eu não já entreguei a procuração para agir meu nome? Agora eu tenho que pressionar? Não posso. Mas vem o poder seguinte. Aqui tudo se resumiria, eu vou ler, em 3 artigos da Constituição. O artigo 44, que trata do poder legislativo, vai até na frente. O 76, que trata do poder executivo. E o 92, que trata do poder judiciário. Então, é o poder legislativo, o executivo, que também é eleito, e o judiciário. Porque o judiciário, seja por concurso público, que é o principal, ou por indicação política exclusiva, no caso do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais superiores há uma variação, um misto de carreira e a parte política que eu falei do 5º Constitucional, não é? Mas o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por indicação política do Presidente da República. Muito bem. O que é o ativismo judicial? Quando fala que os poderes são independentes, quer dizer o seguinte: o deputado vai legislar, ele vai fazer as leis. A partir do artigo 44, lei da Constituição, é muito bacana essa leitura. Diz o que cada um faz, como é que funciona, todo o funcionamento. O 76 vai dizer as atribuições do poder executivo. E o 92 em diante vai dizer das atribuições do poder judiciário. O que é o ativismo judicial? Se você ouvir o ministro do Supremo Tribunal falar e tocar nesse termo ativismo judicial, ele diz: não, imagina, não tem ativismo judicial, nós só cumprimos a Constituição, nós só cumprimos o que está na Constituição. Sabe o primeiro ativismo judicial dos senhores ministros do Supremo? A falação. Falam sobre todos os assuntos do país. O ministro foi a um país aí da Europa, não sei qual, falar dos projetos econômicos do país. Meu Deus, eu não lembrei que ele concorreu ao cargo de presidente da República, eu não estava sabendo. Falar sobre políticas públicas. Então, volto para o artigo, grave esse artigo, 359-T do Código Penal. Qualquer crítica a essas autoridades não constitui crime nenhum. Porque o juiz, ele só pode falar, e eu vivi isso a minha vida toda, nos autos. Você pega um processo, verifica, fulano está dizendo que tem direito a 100, mas o outro diz que tem direito a 50. Não, ele tem direito só a 70. E pronto, acabou. Eu falei de manhã que eu sou bom de guardar segredo, porque o juiz, na caminhada da primeira instância, desde que você pega o processo, você olha a denúncia, o processo criminal, por exemplo, você já mais ou menos tem uma noção do que vai acontecer. Dificilmente é diferente do que você tem a análise inicial, a não ser que tenha uma mudança muito grande. E você ouve tudo. Você ouve o promotor falar, ouve o advogado falar, ouve as testemunhas, lê os comentários da imprensa, olha, caso tal, é assim, e você está com o processo na mão, você sabe absolutamente tudo que está acontecendo, e você não pode falar com ninguém, você não pode falar qual vai ser a sua decisão. Mas no nosso país, os ministros, eu falo assim no geral porque isso é uma verdade, tem uns que não falam, mas tem pelo menos 3 que falam muito sobre processos que vão julgar, Isso traz uma intranquilidade para a população. O fator de desagregação do nosso país hoje maior vem pelas falas desastrosas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas se fosse só falar, seria uma coisa. Eles estão fazendo o quê? Agindo. Dou 2 casos muito simples para contextualizar. Está sendo discutida a questão das drogas. Ora, nós temos uma lei de 2006 que trata sobre as drogas, tem uma alteração em 2017, se não me engano, ou 19,
que está em pleno vigor, professor. Pleno vigor. Mas o Supremo agora começou o julgamento, parou, retomou essa semana novamente, para dizer quanto você pode usar de maconha para ser caracterizado como crime ou não. Isso não é atribuição do Poder Judiciário, isso é atribuição do Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, quando tem uma ação entrando na esfera de competência do Poder Legislativo, esse é o ativismo judicial. Nós temos, até ouvi o voto do ministro André Mendonça essa semana, onde ele disse: olha, até o Congresso resolver, eu proponho 10 gramas de maconha, está autorizado a maioria está indo para 60 gramas. E ele disse: olha, com 10 gramas faz 30 cigarros, acho que foi isso. Quem ouviu? Ele falou uma quantidade imensa. Aí imagina, 10 gramas multiplica, o cara vai ter 400 cigarros de maconha e não é crime. E nós sabemos que a maconha, ela é a porta do início das drogas, que destrói as famílias, não é? Qual a finalidade de o Supremo Tribunal Federal legislar sobre isso? Veja o ministro na sessão de quarta-feira, o presidente do tribunal, o ministro Barroso, ele fez primeiro uma explanação para afirmar que, olha, nós não estamos legislando, nós não estamos tomando a atribuição, se explicando, porque ele sabe que está tomando sim a atribuição do Congresso Nacional. Então, quando nós temos um dispositivo constitucional que fala da DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Esse artigo, ele trouxe um malefício muito grande para o nosso sistema judiciário. No governo Bolsonaro, nós tivemos um senador, o senador Randolfo Rodrigues, que tudo, se o Bolsonaro pensava alguma coisa, no outro dia tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal e uma liminar. Olha, eu ficava olhando, mas não é possível. Algumas pessoas falavam que ele era o segundo procurador-geral da República, né? Porque ele fazia tantas ações quanto o procurador. E o Poder Judiciário dando resposta a isso. Não fez o que o ministro Fux, quando tomou posse, disse: olha, as questões do Poder Legislativo têm que ser tratadas lá no Parlamento, aqui não. E até fez um apelo: os senhores políticos não venham trazer essas questões para o Poder Judiciário. Mas ocorreu o contrário. Com uma ação, o Supremo Tribunal Federal deu uma resposta: opa, vou colocar outra ação. Eu fico brincando, dando exemplo, é como você ter um vizinho que não é muito educado, ele coloca, em vez de colocar o lixo que ele recolheu da casa na porta dele, ele dá o jeitinho de colocar na tua porta, ele coloca ali. Aí você vê com esse vizinho, não fala nada. No outro dia ele coloca, ao invés de um saco de lixo, ele coloca 2. E ele vai colocando, e você está vendo aquilo, e não falou no primeiro dia, não falou no segundo, ele sentiu à vontade. Então isso aconteceu com o parlamento de 2019 para cá. Foi buscando o Poder Judiciário, alguns parlamentares e partidos que buscavam fazer uma lei no Congresso, não conseguiam buscar a resposta no Poder Judiciário. Então isso está completamente errado. Nós temos que voltar para o começo. O começo, a harmonia não quer dizer pegar avião, presidente, não sei se foram juntos ou não, para ir fazer congresso na Argentina, nos Estados Unidos. Qual o motivo para... Pensam bem, senhores e senhoras. Qual o motivo que tem para juízes, ministros, fazer palestra no exterior sobre assuntos do Brasil? Assunto que interessa ao Brasil, mas vai fazer a palestra no exterior, porque eles não se conformam. Vejam, se o Congresso não faz uma lei, não quer dizer que o Congresso está omisso, quer dizer que não quis fazer. Pronto. A legislação que tem já é suficiente para alegar.
não precisa de mais legislação. Então eu não posso achar que a Assembleia Legislativa não fez uma lei e buscar no Tribunal de Justiça que faça, substituindo a Assembleia Legislativa. Então esse inconformismo que eu falo para os senhores, infelizmente, eu agora, por a questão do rumo que a minha vida tomou, eu estou sendo obrigado a tratar de umas questões pontuais da política, mas não é meu objetivo. Meu objetivo é a justiça. A justiça. Eu gostaria de ver a justiça do meu país cumprindo tão somente com o seu papel, sem, deixa eu olhar para o relógio aqui, para não cansá-los, sem entrar na esfera de atuação do outro. Então, ativismo judicial, quando alguém me perguntar, você sabe o que é ativismo judicial? Eu sei. É o poder judiciário fazer as leis como se fosse o Congresso Nacional. E qual o grave de tudo isso? Porque quando o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão, essa decisão, se der uma repercussão geral, ela vale para todo o país. Todos os juízes são obrigados a obedecer aquela decisão, não é? Então, esse é o que é o grave de toda a situação. Agora, a quem cabe apaziguar tudo isso? Primeiro é Deus. Eu creio numa intervenção divina no nosso país. Amém. Nosso país não vai continuar como está. Glória a Deus. Nós, o povo de Deus, seremos o povo da Ucrânia. Nós vamos resistir. Nós vamos resistir. Amém. A isso. Nós não vamos permitir que continue essa escalada. Mas se não tiver intervenção divina, a quem Deus quer usar? A mim e a você, para nós fazermos essa resistência, fazermos ações. Isso aqui é uma ação concreta que nós estamos fazendo. Estamos fazendo uma ação concreta para dizer que isso está errado, que não pode continuar. Eu gostaria muito de não citar nomes de pessoas, mas não tem como, porque se você falar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, falar no genérico, pode estar atribuindo a outro uma culpa que ele não tem. Então eu falo com muita tranquilidade. Nós hoje no Supremo Tribunal Federal, vou falar para os senhores aqui, nós temos 5 ministros ativistas políticos. Temos 2 ministros que estão ligados com a política. Temos 2 ministros que de uma carreiras brilhantes, pessoas respeitadíssimas, mas não sei por que estão em silêncio e, mais do que silêncio, concordando, assinando junto arbitrariedades. E temos dois que foram colocados lá, do povo de Deus católico, do povo de Deus evangélico, que eu espero que os senhores sejam mais veementes, meus amados irmãos. Vocês sejam mais veementes um pouco. Eu falar aqui é uma coisa, agora imagine os senhores falando daquela bancada, não é? Esse advogado principiante agora falou 2 frasezinhas para os senhores ali, 2 frasezinhas, e os senhores viram a repercussão que deu no país. Nem eu jamais esperaria, e nem eu saberia naquele momento como verdadeiramente essas pessoas infelizmente são odiadas. Por quê? Por ações que estão fazendo contra o nosso país. Essa situação de que 8 de janeiro foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, é uma farsa, é uma mentira, Esse inquérito que está correndo aí, dizendo que o presidente Bolsonaro e alguns oficiais, principalmente oficiais generais, participaram de uma tentativa de golpe de Estado, é uma farsa, é uma mentira. Como os senhores têm coragem de sustentar uma farsa? Uma farsa perante a população brasileira, com ar de verdade. Quando você utilizar a Constituição, pode ser tentativa de alguma coisa. A Constituição diz: o estado de defesa, o estado de sítio, ele é constitucional. Está na Constituição, é atribuição do presidente da República, com a participação
participação direta do Congresso Nacional, consultar os conselhos respectivos que estão aqui. Eu fiz uma manifestação logo em seguida, quase prisão do deputado Carlos Jordi, e eu vi que depois expliquei, item por item, o que estava acontecendo. Olha, teve a reunião e olha a desagregação. Tem uma minuta de golpe, que eu falei, olha, se tiver, é com base na Constituição, não é golpe. Depois foi liberada a reunião que aconteceu no Palácio do Planalto. Se tivesse liberado imediatamente a reunião que aconteceu, todos nós íamos ver que aquilo ali é conversa normal dentro do ministério. Meu Deus do céu, quem vai tratar de tentativa de golpe com 50 pessoas na sala? Será que as pessoas querem achar que nós viramos burros agora? Que nós somos orelhudos? Até tem a orelha um pouquinho grande, mas eu não sou burro, não. Pelo amor de Deus. E nós estamos vivendo uma desagregação social por conta desse ativismo que invade a competência do Poder Legislativo e que sustenta uma situação como essa, infelizmente, com a participação do Ministério Público, que devia dizer não, mas não diz não. Então, eu serei, enquanto Deus me permitir, uma voz para alertar sem ofensa a ninguém. Não quero ofender ninguém, olha, sempre peço, por favor, não ofendam nenhum ministro do Supremo, não hostilize no restaurante, não hostilize em lugar nenhum, ore por ele, para se Deus não converter aqueles corações, pelo menos que nos desvie do mal que eles podem nos causar. Podem nos causar. Não pode uma nação ficar subjugada a um único homem, agindo com perversidade em nosso país. Eu falo por justiça, o que é justo. Eu sei que Deus pode falar por todos nós e fazer por todos nós, mas o que é justo, por justiça, aquele senhor ministro Alexandre de Moraes, por justiça, o senhor não pode permanecer nesse cargo. Por justiça. Eu gostaria que o senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprisse seu papel, mas não cumpre. Que tristeza, que tristeza. Vamos aguentar até 2026, que aí nós elegemos outros senadores. Pode não dar tempo, meus amigos, pode não dar tempo. A opressão que nós, o povo brasileiro, identificado com os valores de Deus, pátria, família e liberdade, está sofrendo, pode ser que nós não resistamos até 2026. Mais prisões podem acontecer, mais injustiças podem acontecer, onde nós já vimos nesse país. Li hoje a notícia, capitão Assunção, não vi a decisão, mas está no jornal, só entrar no site Poder 360, que está lá a notícia, que houve uma proibição do presidente Bolsonaro, general Heleno, todos aqueles generais, general Heleno, general Braga Neto, general Paulo Sérgio, todos aqueles daquela operação estão proibidos de frequentar, participar de qualquer ato nas Forças Armadas, seja Marinha, Exército, Aeronáutica e nas polícias militares. Como isso? Como é que o general é proibido de entrar na sua casa? Ele está ali desde 17 anos de idade, às vezes desde 15,
da escola militar, academia, tal, chegou a 4 estrelas, ou os que não chegaram, agora você não pode entrar lá no quartel da... Eu lembrei de uma música que tem, eu não vou falar as letras, então o autor pode querer cobrar direitos autorais, né? Mas ele está vendo aquele edifício moço, né? Eu também trabalhei lá, né? Mas a escola, meu filho não pode entrar naquele prédio olhando, está admirando, está querendo roubar. Você conhece essa letra, né? O único lugar que ele entrou foi na igreja. De todas as obras que ele construiu, é uma música belíssima, né? Eu parabenizo aquele autor daquela música, porque ela é belíssima. O nome da música é Cidadão, não é? Então, veja, que tudo isso é um ativismo judicial, criar essa desagregação no nosso país. Gente, eu estou falando demais, né? Estou falando demais, né? Me lembra meus tempos, quando era um tempo que dei aula em faculdade, um tempo fui instrutor na polícia militar, né? Então, mas na casa de Deus eu gosto de falar, né? Minha mulher é a pessoa mais tímida que eu conheço do mundo. Pode ter 2 iguais, mas no que ela eu duvido. Mas quando dou um microfone para ela na igreja, meu amigo, aí Deus vai, fala, Jeová, que o negócio é estreito. Então nós estamos aqui na casa de Deus. Clamo ao Senhor que pare o que está acontecendo em nosso país, não é? Pare. Porque eu me aposentei, só contar isso eu encerro. Quando o ministro Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes foram ao presidente Bolsonaro e o convidaram para a posse de Alexandre de Moraes como presidente no Tribunal Superior Eleitoral, quando eu vi aquela notícia na televisão, eu alegrei meu coração. Eu falei, nossa, acho que vai começar uma nova relação institucional. Naquela oportunidade eu exercia o cargo de corregedor, vice-presidente e corregedor, acumulando, da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Eu era o corregedor das eleições em Brasília. Fiquei alegre demais, mas eu fui na posse. E ao ver falar de liberdade, eu falei, nossa, que maravilha. Ministro Alexandre de Moraes. Até que ele falou, mas a liberdade, quando colocou a vírgula, e foi dali para frente, naquele momento, eu estava dentro daquele auditório. Meu coração gelou. Eu digo, não é possível que vai ser pior do que já estava. Fui triste para casa, conversando com o irmão em Cristo que conduzia o veículo. Ele falou, Dom Sebastião, o senhor não está bem. Eu digo, não estou. Ele me conhece, andou comigo, dividindo o banco do carro ali 14 anos, ele me conhecia muito bem, me conhece. E ali cheguei em casa, conversei com a minha esposa, com as minhas filhas e decidi, eu não vou continuar. Você vai abrir mão da tua carreira? Eu vou abrir mão da minha carreira, porque eu não vou concordar, não concordo com o que virá. Eu já tinha participado de reuniões anteriores, que eu não posso revelar aqui, e eu não vou continuar porque eu vou praticamente entregar o meu cargo como punição. E eu não vou sair depois de trabalhar mais de 30 anos na justiça, sair expulso. Não vou fazer isso, vou sair voluntariamente. Mas naquele dia, por que eu fiz aquela manifestação de público? Porque eu presidi a minha associação de juízes em Brasília 2 vezes, exerci 8 mandatos, fui tesoureiro, diretor de esporte, porque eu jogava muita bola, muito tempo de tempo, não era de qualidade, né? Sim, a minha mulher, sim, amém. E eu resolvi dizer, olha, eu vou sair, e contei aquele 1 minuto, a Maria deve ter visto aqui porque eu estava saindo, e Deus mudou o rumo da minha vida, e hoje eu digo, eis-me aqui, Senhor, para servir a tua obra, e para servir ao povo de Deus, e para servir ao meu país. Tenho fé, tenho esperança, que o mal, ele prevalece por um tempo, mas não por todo o tempo. Nós, em nome de Jesus, seremos vencedores neste país. Tenho fé, eu creio assim, e nós vamos nos unir, resistir e agir